Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de ciências com o tema revisão. Vamos fazer uma revisão sobre as plantas. Vamos lá? As plantas são seres vivos importantes para a vida do planeta, fornecendo alimento aos animais que, por sua vez, também servirão de alimento. Ou seja, as plantas são seres vivos importantes para o planeta, para nós seres vivos existentes nela também. Então, sem as plantas, não existiria vida aqui no planeta. Fornecendo alimento aos animais. As plantas servem de alimentos para os animais e para nós seres humanos, que por sua vez também servirão de alimento. No caso dos animais, eles servirão em sequência de alimentos também. Vamos falar sobre as fases das plantas. As plantas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Temos aí uma imagem mostrando esse processo. A planta, ela começa como uma semente, certo? Ela vai ser adubada, regada e vai começar o seu processo de germinação, onde é o processo de nascimento da planta. Ela começa a crescer, desenvolver, e aí vai chegando a sua fase de reprodução, começando primeiramente pelas flores, dando sequência aos frutos. No caso, temos o fruto, o morango, certo? Que suas sementes darão sequência novamente a um novo ciclo, certo? Da mesma planta. As plantas, elas morrem como qualquer ser vivo depois de algum tempo. Temos as variedades das plantas. As plantas, elas podem ser terrestres, que são aquelas fixas ao solo. Temos aquáticas, que são próprias da água. E temos as aéreas, que podemos encontrar nos galhos das árvores ou atreladas às paredes, muito conhecidas também como plantas trepadeiras. As plantas produzem o seu próprio alimento. Então, ela é um ser vivo capaz de produzir o seu próprio alimento. E ela utiliza três elementos da natureza para produzir o seu alimento, a sua energia. Ela utiliza a luz do sol, a água e o gás carbônico, certo? E retira eles do ambiente para produzir a sua energia. A fotossíntese é o processo em que a planta absorve luz solar, água e gás carbônico, que são esses três elementos citados da atmosfera, ou seja, do ambiente, que são transformados em energia, liberando simultaneamente oxigênio que renova e purifica o ar que respiramos. Então, o processo de fotossíntese das plantas também é muito importante para nós seres humanos, que é nesse processo de fotossíntese que ocorre a purificação do ar, certo? Temos aí uma imagem mostrando esse processo. Os três elementos que são a luz solar, o gás carbônico e a água, a absorção da planta desses três elementos, transformado em um oxigênio limpo e puro. Os seres humanos obtêm muitos benefícios das plantas, como utilizamos as plantas para a alimentação, utilizamos os frutos, as folhas, os legumes, certo? Derivados da planta. Usamos para uso medicinal, como fazemos chá, e a indústria farmacêutica utiliza para confecção, para fazer remédios. Para matéria-prima, utilizamos como matéria-prima o que? As partes das plantas como para confeccionar móveis, a madeira, certo? Utilizamos o látex, né, uma matéria-prima também, que vem da planta. Utilizamos para fazer carvão, entre outros, certo? Há também plantas tóxicas, que são prejudiciais a nós e aos animais. O que são plantas tóxicas? São plantas que são venenosas, que fazem mal. Eu coloquei dois exemplos aí. Eu coloquei o exemplo da planta Comigo Ninguém Pode, muito encontrada para ornamentar as nossas casas, mas também que se deve ter uma atenção e um cuidado, pois essa planta é venenosa e pode causar mal.
Temos também a macaxeira brava, que é uma raiz que se parece muito com o aipim, a mandioca. Porém, essa daí, a mandioca brava, ela é tóxica, é venenosa e é prejudicial à nossa saúde e à saúde dos animais. Vamos falar sobre as partes das plantas. Temos aí a imagem da planta, e ela tem raiz, mostrando suas partes: raiz, caule, fruto, folha, flor. Vamos falar sobre cada uma delas? A raiz. Firma a planta ao solo, é responsável pela retirada de água e sais minerais da terra. Tem a primeira parte da planta que começa a aparecer depois que a semente germina. E ela é responsável por firmar a planta ao solo e por retirar do solo água e sais minerais para transportar para a planta. O caule sustenta a planta e suas partes, como folhas, flores e frutos. Transporta também água e nutrientes para toda a planta. Então, o caule é uma sequência da raiz, sendo que ela está fora da terra, e ela é uma haste que sustenta toda essa planta, né? Todas essas partes da planta, transportando também o alimento que a planta precisa para estar sadia. Tem a folha. A folha é onde ocorre grande parte da respiração das plantas, realizando o processo de fotossíntese. Lembra que eu falei anteriormente sobre o processo de fotossíntese? Então, as folhas é a principal parte da planta responsável por esse processo de respiração da planta. Temos a flor, que é o órgão de reprodução da planta. Então, para que venham os frutos é necessário que hajam as flores. E tem o fruto, que se originam das flores, e eles podem ser carnosos, como um exemplo, a manga, ou secos, como a vagem de um feijão, certo? Os frutos guardam as sementes, são tipo uma casinha para as sementes, que por sua vez dão origem a outras plantas, certo? Então, as sementes desse fruto vai dar origem a uma nova planta. Vamos falar sobre o processo de germinação, que é o processo natural da semente, que inicia o seu desenvolvimento, ou seja, ela se transforma numa nova planta da mesma espécie. É necessário que a mesma esteja perfeita, quer dizer que a semente deve estar perfeita, inteira e madura. Se ela estiver estragada, se ela for congelada, entre outras, né, ela estiver deteriorada, esse processo de germinação não vai poder acontecer. É preciso que ela esteja perfeita. A semente precisa também de terra fofa, água, ar, luz solar e espaço para crescer. Então, se a planta ela é um ser vivo que ela mesma produz seu alimento, mas também ela precisa desses elementos como terra fofa, água, ar, luz solar e espaço para crescer, para se desenvolver. Temos aí o processo de germinação, e esse processo de germinação é do feijão, onde podemos observar a sua fase começando de uma semente e aí se desenvolvendo, tornando-se uma planta.